Perdão, mas nessa lógica, Stalin e Hitler seriam equivalentes? Não, não. Calma. Calma, Breno. Calma, você está muito angustiado. Vamos devagar. Olha só. Eu sei que isso é uma coisa que deixa todo mundo que é de esquerda preocupado e eu também fico. Mas olha só, qual é a questão que eu quero colocar? Os homens têm uma relação narcísica com o poder. Historicamente, o que a gente tem? Em que pese uma revolução bolchevique em 1917, em que pese a presença das mulheres nesse processo, se a gente lembrar de Rosa Luxemburgo, que era uma mulher muito aguerrida e fundamental nesse processo, apesar disso, Rosa Luxemburgo não viveu para fazer muita coisa. Em 1919, ela é morta, arrancam sua cabeça, seus braços, ou seja, o corpo desapareceu. É muito interessante quando você vai naquele cemitério lá de Berlim, onde tem o cemitério comunista, né? Você olha lá que ela era mais importante como liderança do que todos os outros. Ela foi colocada, o túmulo dela, onde ela não está, foi colocado no meio, né? E os homens estão todos ao redor. Isso é interessante, porque ela era, embora fosse uma mulher, ela era reconhecida e tinha que ser como liderança, como pensadora e como grande comunista que ela era. Então, é bom sempre a gente lembrar isso. Agora, ao mesmo tempo, estou colocando essa coisa da Rosa Luxemburgo também para a gente lembrar das grandes, imensas lideranças feministas, comunistas, socialistas, que são várias. Contudo, na hora da decisão pelo poder, do quem fica com o poder, a gente vê que as mulheres são prejudicadas. Isso a gente pode falar da Revolução Russa em 1917, e a gente pode falar de qualquer partido de esquerda no Brasil até hoje. Bom, o Brasil, falar disso também é um outro assunto. O Brasil e a falta de equiparação e de paridade no campo da esquerda. No campo político, de modo geral, o nosso país é muito machista e por aí vai. Mas eu queria falar de uma coisa que não posso deixar em aberto, que é essa relação narcísica que os homens têm com o poder, que as mulheres, a gente não sabe se tem, porque as mulheres até hoje exerceram muito pouco poder. Então, generalizar nesse sentido é mais fácil, e generalizar é um procedimento linguístico e mental habitual, quando a gente quer lançar uma tese, e eu estou lançando essa tese para a gente refletir. As mulheres não governaram, com raras exceções, pontuais, sobretudo agora no século XX, a história de uma que outra rainha, a história de uma que outra esposa de imperador, de rei e de ditador aqui e acolá, mas, de modo geral, foram os homens que foram os donos do poder e eles fizeram com o poder aquilo que o seu narcisismo mandava fazer. E eu acho que isso está em cena até hoje, porque não é possível você ser um machista sem você ser um narcisista. Não é possível você fazer o teatro do machismo, que rende uma capitalização política tremenda, como a gente vê hoje, sem você ser um narcisista. Então, narcisista, quero dizer, aquele sujeito que eu chamei no meu livro de macho limítrofe, que é o sujeito que consegue fazer aquela gritaria agressiva, violenta, que mata, prende, arrebenta, que diz que vai estuprar porque a mulher lá não como é que é? Não vai estuprar porque a mulher não é tão feia, ou é feia, sei lá, coisas que o Bolsonaro disse, por exemplo, ou que esses outros, Daniel Silveira, por exemplo, que é um sujeito que rasgou a placa da Marielle, que gritou, berrou, fez toda aquela cena também, sempre fez, né, a cena do sujeito que usa muito músculo, se veste, né, com as plumas dos músculos e faz o homem histérico na frente de todo mundo, berrando muito, todo musculoso, com aquela roupa, aquela gravata, aquela careca, fazendo uma cena, puro narcisismo. Depois é uma cena, é um teatro, pois vai chorar lá quando é preso, depois desobedece à justiça andando, quando é solto, desobedece à justiça, andando sem tornozeleira, que é um sujeito também que a gente fica se perguntando por que será que esse sistema
não caçou um indivíduo como esse. Quer dizer, do meu ponto de vista, é um consenso masculinista que está sempre em jogo nessa política. E essa, digamos, essa é a ordem, esse é o parâmetro psicopolítico que funciona no tipo de política que a gente conhece, que é uma política feita pelos homens. Então, um cara limítrofe como esse, eu dei 2 exemplos, Bolsonaro e esse tal de Silveira. Esses 2 caras nunca vão largar o poder, porque eles não estão preocupados com outra coisa que não seja aparecer muito e exercer esse gozo da violência que eles fazem através do verbo, através do discurso, através do grito e através também da manipulação a qual eles têm acesso em função das suas posições de poder. Então, não é é um gozo, digamos, complexo, porque exige ou implica um dado objetivo da manipulação e do acesso ao poder, de cada vez mais poder, de sua vontade realizada, e, por outro lado, existe esse lugar do sujeito que, ora, eu sou, né, o presidente da República, eu sou a lei, como diz Bolsonaro e o Luiz XV, e por aí vai. Então, o sujeito que se acha o dono do país e que acha que pode fazer o que quiser. Se o Stalin era assim, entra na mesma categoria. Se o Putin é assim, entra na mesma categoria. Acho que no Brasil a gente tem muitos exemplos. Pelo mundo afora temos muitos exemplos. Se o Zelensky é assim, entra na mesma categoria. Agora, nenhum desses caras está interessado em melhorar a vida do povo, em alimentar as pessoas, cuidar das pessoas, proteger as pessoas. Todos esses sujeitos estão interessados em poder e mais poder. Qualquer um deles. Acho que a gente tem o caso raro na política brasileira. Tem vários caras, aliás, mas vou citar o caso mais incrível, que é o Lula, que é um homem feminino na política. É um homem implicado com as mulheres. É um homem que sabe muito bem que fazer política, claro que ele tem o nível de narcisismo que também lhe compete ter, mas eu acho que ele não governa a partir disso. E prova disso são as políticas públicas que durante seu governo, que surgiram durante seu governo, Minha Casa Minha Vida, esse tipo de política, o Bolsa Família, e o simples fato do Lula ter apoiado a Dilma e de sempre ter defendido o direito da Dilma de ser presidenta e de ser candidata pela segunda vez. Porque muita gente achava que Dilma não devia ser candidata novamente, e Lula defendeu que ela deveria, que ela tinha o direito. Então, assim, estou falando isso do Lula, considerando que ele é uma questão para nós hoje em dia, para o Brasil todo, e eu acho que a gente precisa fazer essas diferenciações, né?